tem como tema superação dos medos através da terapia floral. Enfocarei várias possibilidades terapêuticas, várias essências florais para, então, cuidarmos desse distúrbio existencial. E realmente representa um distúrbio existencial, porque está relacionado a uma crença. E vale, então, iniciarmos essa live de hoje que busca compreender o medo, as fobias e, à luz da consciência, tratar estes distúrbios, fobia, medo e outras questões relacionadas com um conjunto de essências florais, cada uma relacionada a um tipo específico de medo. Muito prazer pelas presenças e que possamos fazer desta live, como fazemos de todas as outras, um ato de meditação, um ato de autotransformação, de cura e bem-estar. Para você, para toda a sua família, para o nosso planeta. Elevando a categoria de vibração de tudo que existe. Isto é inteiramente possível. Depende de nós, depende da ação de cada um. E vamos lá. Nada há a temer, senão o temor. Nada há a temer, senão o temor. O temor está relacionado a uma crença obsoleta que se liga a respeito. No entanto, por trás do temor há a ideia de separação. Quando separamos, quando nos sentimos um ser isolado, separado de tudo mais, vem toda a sorte de desequilíbrios, inclusive o medo. E observem, ele se origina deste sentimento de separação e ele provoca ainda mais separação. Pois como é a nossa sensação quando sentimos medo? É de afastamento, é de defesa e é a sensação que podemos ser a qualquer momento atacados. Seja por pessoas, por situações, por doenças, por epidemias, por pandemias, seja pelo que for. Mas o medo, como todos os distúrbios existenciais, estão, todos eles, relacionados, no sentido de uma compreensão de uma filosofia mais profunda, mas uma filosofia que está embasada em prática cotidiana. Então, a origem de tudo isso é o sentimento de separação. Logo, buscar na prática, na vivência cotidiana, a sensação de unidade é o que podemos fazer também para tratar isso. E a terapia floral, devido ao modo de atuação dela, porque também é um produto muito especial, feito de flores, de água, com toda aquela profundidade que envolve a água, a memória da água, o comportamento da água e a majestade predominante nas flores. A terapia floral, ela tende a nos levar a esta sensação, a esta vivência de plenitude e de unidade. Tanto é que a terapia floral, ela age acionando, fazendo manifestar a nossa virtude que está latente. E é tão somente porque essa virtude está latente, está adormecida, é que a vicissitude tende a manifestar. Então, peguemos aqui como exemplificação o medo, que também está relacionado à insegurança. Certo é que todos nós, todo ser humano tem a coragem dentro de si. Coragem, característica contrária complementar ao medo. No entanto, pelo fato dessa virtude positiva estar
latente, adormecida, devido à nossa forma de comportar. Nós vamos colocando isto nos nossos porões, no nosso estado de latência. Assim, manifesta-se a outra polaridade. E como age a terapia floral? A terapia floral age acionando, fazendo manifestar a virtude que está dentro de nós. Então, em uma pessoa medrosa, a virtude que dorme é a coragem. No entanto, a terapia floral age com elegância. Ela aciona esta virtude até o ponto necessário para se instalar o equilíbrio no indivíduo. Pois, se fizesse demais essa virtude se manifestar em exagero, nós estaríamos então enfrentando a vicissitude novamente. Por exemplo, uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem medo de altura. Se o tratamento fosse para exacerbar a virtude que está dormindo, ou seja, a coragem, e fizesse então que essa virtude se tornasse exacerbada, exagerada, nós teríamos uma pessoa que antes nem conseguia olhar pela janela do terceiro andar. Agora, se fosse o caso do desequilíbrio, preste atenção, esta pessoa faria então trapézio entre um prédio e outro. Esta não é a ação da terapia floral. A terapia floral age com elegância, acionando a virtude até o ponto necessário. Mas devemos compreender também que a terapia floral age independentemente da crença do usuário, do indivíduo que está usando, na eficácia da mesma. Então, age independente do indivíduo acreditar na sua ação, que é uma prova bem explícita desta questão. Pois vamos lá? A terapia floral age na veterinária, age em doentes que estão em fase de coma, estado de coma, age em deficientes mentais, age então em pessoas que não têm a consciência, que não podem ser sugestionadas. A terapia floral age independentemente da crença do usuário. No entanto, para se ver o efeito da terapia floral, o indivíduo precisa, como em todo tratamento, respeitar a posologia. É isso aí. Então, assim, um preâmbulo sobre a terapia floral. Aliás, este será tema de um curso que eu terei muito prazer de ministrar no mês de agosto. Trata-se das bases e dos fundamentos da terapia floral. Um curso inteiramente online, ao vivo. Mas sobre todos esses distúrbios existenciais, inclusive sobre o medo, também falaremos no final deste julho, num curso online e ao vivo. E vamos lá, pessoal. São várias as possibilidades terapêuticas que existem no reino vegetal. Nas flores, por exemplo, como é o nosso assunto aqui. Assim como existem vários distúrbios, vários desequilíbrios comportamentais, também existem várias possibilidades terapêuticas. E nesta noite, com muito prazer, nós vamos, compreendendo os medos, tratá-los através das essências florais. Pois eu já chamo a presença de uma preciosa essência floral. Trata-se de uma planta muito conhecida, Mimosa púdica, nome científico da mesma. E é desta planta, destas flores, que nós extraímos a essência floral mimosa. Eu creio que vocês devem conhecer esta planta, pois ela faz parte das brincadeiras das crianças que vivem nos campos.
pois a mimosa púdica, nome científico dela, e os nomes populares são vários, como malícia das mulheres, K-A-E-O, são vários os nomes populares, dormideira, mas em termos de pesquisas, nós sempre recomendamos que vá primeiramente ao nome científico. Os nomes populares trazem referências muito interessantes, porque, como diz o axioma, nome é presságio. O nome traz informação sobre o nomeado. Isso no que diz respeito ao nome científico, mimosa púdica, e aos nomes populares. Bom, mas as crianças do campo gostam muito de brincar com esta planta, pois ela apresenta uma característica, uma particularidade bem exclusiva. Ao tocarmos nas folhas dela, ela se contrai. E foi justamente por esta característica que um padre português que passeava pela região do Pará no ano de 1516, buscando compreender as plantas e os animais do Brasil, ele ficou maravilhado por esta plantinha, com essa sua característica vegetal. E assim, depois, prosseguindo, ela teve o nome de erva mimosa. Para anos depois, Carl Linné nomeá-la de mimosa púdica. Agora, neste nome aí está todo o entendimento também sobre essa essência floral. Mimosa púdica, o nome científico mimosa vem do grego mimos, que sugere algo frágil, sensível, muito delicado. Ao passo que púdica vem do latim, que traz para o português a palavra pudor, vergonha, timidez. Pois está aí, nestes dois nomes, a questão principal na qual esta planta trabalha. Mas não é apenas esta a referência que nós, aqui nos Florais de Minas, utilizamos nas nossas pesquisas. Como vocês sabem, a pesquisa dos Florais de Minas representa a associação de vários saberes. Então é importante compreendermos os nomes científicos, é a etimologia, mas nós observamos também muito o comportamento da planta. E esta daqui, especificamente, gosta de aparecer em vários locais, mas ela tem uma predileção. Ela gosta de manifestar muito nas curvas perigosas, nos locais escuros à noite. Neste ano mesmo, que nós estamos vivendo essa situação planetária, uma situação muito importante para o nosso desenvolvimento, mas que tem trazido também muito medo, nós vimos os campos das roças que ficam nas cercanias de Itaúna, repletas de mimosa. Eis um poderosíssimo floral para trabalhar nos medos concretos. Medo de doença, medo de contágio, medo de animal, medo de dentista, medo de cirurgia, medo de dirigir. Medos concretos. Poderosíssima. São vários os casos clínicos e os depoimentos que nós temos somados sobre esta poderosa essência floral. Pois já são quase 30 anos que nós estamos orientando-a para tratar pessoas com os mais diversos tipos de medos concretos. E me vem à memória vários casos, mas eu prefiro resumir as questões do que ocupar nosso tempo aqui com um caso longo. Mas é considerável o bem-estar do indivíduo, por exemplo, que tem medo de chuva, medo de animais, ao começar o tratamento com essa essência floral. Agora, como funciona a terapia floral? Ela deve ser utilizada não apenas no momento em que aparece o distúrbio, mas para tratar desse distúrbio. E a terapia floral age gradativamente,
como já dissemos aqui, acionando a nossa virtude, a virtude que está dentro de nós. Então, nos medrosos, aquele que tem medo de coisa concreta, mimosa traz à tona a sensação de coragem e de segurança. Eis uma essência floral que está na fórmula floral do primeiro chakra, pois um dos distúrbios do primeiro chakra é, sem dúvida nenhuma, a falta de coragem, o medo de vivenciar a existência aqui. Então, assim compreendemos estas várias possibilidades da terapia floral e, para cada distúrbio, para cada mal-estar, há uma possibilidade, há uma flor, há uma essência floral para ajudar o ser humano a fazer manifestar a virtude que está dentro dele. Agora, interessante, mas por que as flores? Nós, aqui nos Florais de Minas, estamos prestes a lançarmos, já está indo para a gráfica na semana que vem, um livro fabuloso que trata das bases filosóficas e quânticas da terapia floral. E neste livro, que terá cerca de 500 páginas, eu e Breno explicamos à luz da filosofia profunda, à luz da física quântica, mas numa linguagem fácil de ser compreendida, mas que exige meditação e concentração. Nós explicamos o porquê da ação da terapia floral. Isto, pessoal, baseado em estudos, baseado em observações, baseado em experiências. E, se nós formos observar, as flores estão em nossa companhia, nós, seres humanos, nos momentos mais importantes de nossa existência. É comum recebermos flores quando nascemos, em nossos aniversários, nas formaturas, nos casamentos, junto com as premiações. Quando deixamos este mundo, nos velórios. Observem, as flores estão presentes na nossa existência nos momentos mais importantes, nos ritos de passagem. Não deve ser por acaso. Não é só pela beleza, não é só pelo perfume, mas é por um significado profundo que está na flor. Observem que da monotonia, aliás, nada monótono não é, mas permita-me utilizar essa palavra apenas aqui como uma finalidade didática, da monotonia verde do reino vegetal, sabemos que ele não é monótono, pois são várias tonalidades de verdes. Mas, assim, da planta, do verde da planta, nós vemos este verde se transformar em algo colorido, que é a flor. Então, da natureza clorofilada do reino vegetal, surge num parto a flor, mostrando uma textura, perfume, cores variadas. É um encanto, é um realce, digamos, espiritual para o reino vegetal, que mexe com o reino animal e com o humano. E por mais insensível que seja o ser humano, por mais rude, esse ser humano se comove diante da beleza e da sensibilidade de uma flor. Tudo isso fundamenta também a terapia floral, tudo isso. Mas nessa situação aí nós sabemos que existem vários tipos de medos que podem manifestar aqui neste mundo existencial. E até mesmo a não compreensão desse processo de transcendência, de sair deste mundo para o outro, pode gerar um medo que diz respeito ao medo
do sobrenatural. E para esta questão, nós orientamos a essência floral Passiflora. Observem, pessoal, que maravilha! Trata-se da belíssima e simbólica flor do maracujá azedo, o de suco. E esta essência floral Passiflora, a planta tem várias virtudes terapêuticas. A essência floral trabalha profundamente nos medos relacionados ao sobrenatural. Medo de escuro, medo da morte, não da maneira como se vai morrer, mas da abstração da morte. Medo do outro mundo. Então, é uma essência floral muito orientada para aqueles que sofrem, e são muitos os que sofrem com isto, para os que sofrem devido ao medo de assombração, medo de velório, medo de defunto. Muito útil para aquelas personalidades que, quando numa situação assim, que presenciam o falecimento de um ente querido, de um conhecido, elas ficam apreensivas, não no sentido concreto da situação, mas no sentido da ligação dos medos relacionada à abstração que tudo isso envolve. Então, muito útil para as pessoas para o adolescente, para a criança que tem medo de fantasmas. Agora, permitam-me fazer uma correlação para que vocês possam compreender mais tudo isso. E para que possam compreender que a terapia floral, a pesquisa dos florais de Minas, se embasa em correlações arquetípicas profundas. Assim, nada nós aqui precisamos de criar. É só observarmos delicadamente a natureza. Passiflora é o nome científico, um dos nomes científicos dessa planta, Passiflora edulis. Passiflora quer dizer flor da paixão, porque na época, mais antigamente, que a laranja só dava na época do frio, que a maçã que nós comíamos aqui no Brasil só vinha da Argentina, essa planta também só florescia na quaresma. E essa cor rocheada dela tem essa relação. Quaresma era a época que as flores rocheadas, lilazes, desabrochavam. Esta flor está intimamente relacionada à paixão de Cristo, à morte de Jesus. E um estudo dos jesuítas mostra perfeitamente a comparação das diversas partes desta flor com os vários elementos utilizados no processo de crucificação de Jesus Cristo. As franjas, representando a coroa, essas 5 partes que vocês estão vendo aqui, representando as 5 feridas, 2 em cada pé, quer dizer, uma em cada pé, nos 2 pés, uma em cada mão e uma na cabeça. E por aí vai. Por aqui, assim, vocês não conseguem ver pela posição da foto, mas tem o ovário da flor, que representa, então, o pedúnculo, no qual molharam com fel para matar a sede de Jesus. São várias as relações, e esse é um estudo de comparação feito pelos jesuítas, mas que faz a costura desta flor com a morte de Jesus Cristo. Agora, muito interessante. Esta essência floral trabalha no sentimento de morte, no medo que você tem da morte, mas não no medo de como é que você vai morrer, é o medo da abstração da mesma. Eis uma essência floral muito útil para aqueles que sofrem de medos noturnos, de pesadelos. São vários os casos e depoimentos de orientação da mesma, com resultados fabulosos, no sentido de sanar esses desequilíbrios. É uma essência floral
que está dentro da nossa fórmula composta gutta-guinelo, que cuida dos distúrbios noturnos. Mas observem também uma outra flor bem conhecida, que aparece espontaneamente nos nossos campos, nos nossos terrenos baldios, aparece sem ser plantada, numa época específica do ano, mas no final do ano, no segundo semestre, ela tende a aparecer e perdura durante um bom tempo. Trata-se de Cosmos bipinatus. Em ambiente caótico, pois é este ambiente que ela busca aparecer, ela cresce, desenvolve e mostra suas flores alaranjadas, umas flores que mais se assemelham à luz do fogo, à força do fogo, à coragem do fogo. Eis nesta flor, devido a vários outros estudos de correlações que nós temos o prazer de apresentar para vocês na nossa literatura, eis nesta um poderosíssimo remédio floral para aqueles que sofrem com pânico, medos severos, pessoas que assustam por qualquer situação e estes medos tendem a atacar o corpo físico no sentido a fazer manifestar taquicardias, sudorese, varia de acordo de pessoa para pessoa, mas a ansiedade é característica que tende a manifestar em todos os tipos de medos. É situação, é comportamento que tende a manifestar em todas as invasões de medo. Agora, em bipinatus, nós temos um poderoso remédio para a síndrome do pânico, para os pesadelos. Em se tratando de pesadelos, nós sempre associamos essas duas essências florais numa formulação: passiflora e bipinatus. E nas nossas composições relacionadas ao tratamento dos distúrbios noturnos, as duas sempre aparecem juntas. Mas observem, pessoal, nasce espontaneamente em terrenos baldios, em situação caótica, para tratar de um caos comportamental, que é a síndrome do pânico. Enquanto isto, os pintacilgos de canto suave, sereno, adoram esta flor, adoram a semente dessa flor. E é justamente nesta conexão aí que nós entramos quando assim tratamos. Mas a terapia floral, para fazer efeito, como qualquer outro tratamento, precisa ser respeitada na sua posologia. Age, como nós já conversamos, independente da crença do indivíduo que está fazendo uso, acreditar no seu efeito. Mas precisa respeitar a posologia. A posologia padrão da terapia floral, como vocês sabem, mas não custa repetir, 4 gotas, 4 a 6 vezes ao dia. É a padrão. Dependendo da necessidade, nós recomendamos uma maior frequência durante o dia, mais vezes durante o dia. E vamos lá, continuando nossa conversa. Tratemos agora do medo relacionado à escassez, relacionado à falta, relacionado à insegurança com relação aos bens materiais, ao dinheiro, à comida, ao salário. Um tipo de medo que tende a assaltar o indivíduo no momento de crise econômica, no momento de guerra, no momento em que os recursos
naturais se encontram ameaçados, então também pode haver ameaça com relação à comida do indivíduo. Mas não é só nessa situação que ela se faz necessária. Eu estou falando desta planta, da essência floral feita desta planta. Trata-se, nome científico, Ambrosia chenopodiaceae. Trata-se da popular erva de Santa Maria. Uma planta que é muito conhecida por todos vocês, uma planta que é utilizada como vermífugo na veterinária e também muito utilizado nas roças para se preparar um doce, um melado, com algumas folhas da mesma, para que a criança possa tratar de seus vermes. Tratar no sentido de eliminá-los. Pois ela é poderosíssima no sentido aí vermífugo. Porém, neste caso, a dose deve ser bem equilibrada, bem padronizada. Como essência floral, nós temos das flores, das minúsculas flores de Ambrosia chenopodiaceae, da erva de Santa Maria, nós temos a essência floral Ambrosia. Muito útil para aqueles indivíduos que têm medo de faltar a comida. Muito embora em suas dispensas possa existir reservas e reservas, este indivíduo sofre com medo de faltar. E por este tipo de medo, ele pode até ter a tendência em acumular depósitos de comida nas dispensas ou mesmo no próprio corpo físico. Assim, se um indivíduo com essa característica comportamental se vê obeso, eis aqui um remédio também que nós orientamos para tratar das questões comportamentais que podem trazer, então, descompensação alimentar, consequentemente, obesidade. Mas vamos ao entendimento, são vários os entendimentos sobre todas essas essências florais, aqui não é possível passar sobre todos, mas eu convido vocês a assistirem no YouTube Florais de Minas sobre os vídeos falando sobre cada uma dessas essências florais. Com muito prazer, nós estamos constantemente no sítio Florais de Minas, nos nossos jardins, visitando estas plantas, conversando com elas, mas a nossa conversa com elas se dá em forma de vídeos que fazemos para vocês, com prazer de apresentar toda a didática, as correlações sobre a mesma. E assim fazendo, neste ato, como está sendo este ato aqui dessa nossa conversa sobre essas possibilidades terapêuticas, nós sentimos que assim a terapia já está se dando entre nós, entre eu, entre você, seus familiares, todo o planeta. E que façamos também desta nossa conversa aqui, do poder dessas palavras, do poder das emoções positivas que são geradas por essas palavras no intuito de que a cura manifeste. Façamos de tudo isso um ato de meditação e cura para o nosso planeta, pelo poder do divino que existe em cada um de nós e se manifesta a todo momento. Mas vamos lá compreender mais um pouquinho sobre ela. Observem, pessoal, ela tem como nome popular também erva de Santa Maria. E esta planta essa família das chenopodiaceae é uma das famílias mais ricas em sal no reino vegetal. Vamos fazer uma relação aqui? Erva de Santa Maria. Santa Maria, nos arquétipos profundos, nos mitos, nas tradições religiosas e mitológicas e em tudo que está relacionado, correlacionado a Santa Maria, a Virgem Maria,
nós conseguimos pegar o entendimento de abundância, mãe da providência. Segundo a lenda, foi Santa Maria que ficou encarregada de plantar na nossa terra. E ela nomeou esta planta com seu nome. Agora vamos à correlação. Sal. Em etimologia antiga, arcaica, Maria e sal têm relação. Sal é o alimento, é o componente que dá sabor, que dá graça, que dá sustentação ao alimento. De sal, nós temos salário para sobrevivermos. Então, fica essa relação aí para entendimento também, mas lembrando que esta planta aqui é muito útil para o nosso sistema estrutural. É conhecido o uso popular dela, um chá ou um leite quente com a mesma, em doses bem equilibradas, e precisa de estudar para isso, porque ela é drástica no sentido de dever ser observada a concentração para uso, em sentido de remédio, de chás, de tinturas fitoterápicas, mas esse chá é orientado para ajudar a, digamos, na linguagem popular, a colar os ossos. Quando ocorre uma fratura, uma deformação nos ossos, devido a uma queda, uma ruptura e tudo mais. O sistema estrutural se conecta com a base. Eis também aqui uma essência floral que está na fórmula floral do primeiro chakra. Maravilha, maravilha são essas possibilidades. São muitas as outras possibilidades terapêuticas dos florais de Minas no que diz respeito aos medos, ao tratamento dos medos, e todas elas querem fazer manifestar a coragem que está no indivíduo. Então, no processo terapêutico, vale a compreensão do terapeuta sobre a característica do medo. E entendendo, então, essas possibilidades, o terapeuta vai acoplar, vai relacionar a essência floral compatível com a necessidade do paciente. Quando isto é estabelecido, quando essa relação é estabelecida, ou seja, essência floral bem compreendida para tal situação e indivíduo que precisa dessa situação, quando se dá essa orientação bem feita, o que temos como resultado é a eficácia no tratamento, desde que o indivíduo, o paciente, faça uso respeitando a posologia que se deve. E, geralmente, 4 gotas, 4 vezes ao dia. Num período de cerca de 2 meses, o que são 2 frascos de uma fórmula floral de uso. Agora, dos medos também nós podemos compreender suas outras relações. Pois os medos, o medo concreto, por exemplo, tem ligação, tem parentesco com a timidez, com a vergonha. E em se tratando desta característica, desse distúrbio, vergonha, timidez, pessoa que ruboriza, pessoa que se torna, que tem dificuldade de expressar, gagueira, pessoa que treme diante de uma situação de constrangimento, nós orientamos mimosa. Uma essência floral que é muito útil também para os desarranjos intestinais devido à situação que leva o indivíduo a ter que confrontar com algo que para ele representa um teste, uma prova, uma situação que muitas vezes tem um aspecto de medo.
E nesse sentido aí também, vale enfatizarmos que a procrastinação, um distúrbio que muitos de nós vivenciamos na vida prática, também tem muitas vezes relação com medo. Não quer dizer que a pessoa procrastina seja uma pessoa com característica medrosa, mas por trás da procrastinação há uma falta de coragem para a ação necessária. E assim o indivíduo vai adiando as atividades necessárias, procrastinando, criando então tensões internas. Um conjunto de essências florais podem trabalhar, esse conjunto pode trabalhar equilibrando esta questão. E esse conjunto nós colocamos numa fórmula composta que chama Securitate. Securitate é excelente para acionar nossa coragem. Estas essências que eu descrevi, todas elas estão dentro do Securitate e mais outras. Como o próprio nome indica, Securitate, segurança e confiança. E percebemos então a riqueza do reino vegetal nesse sentido. E para bem compreendermos então a ação das plantas, das essências florais, no equilíbrio do comportamento humano, basta tão somente nós observarmos o comportamento das mesmas, observarmos a ciência que envolve as mesmas. Estudos são necessários, mas a delicadeza no olhar, a profundidade no olhar é pressuposto básico, fundamental para se perceber isso. Pois um elo, uma ligação muito estreita há entre reino humano e reino vegetal e todos os demais reinos. Estabelecer este elo, fortalecer este elo é o propósito relacionado ao aprimoramento do ser humano. Assim, chegamos novamente à questão que cuida, que trata de todos os distúrbios existenciais, não só do medo. Chegamos ao sentimento de unidade. Quando nos percebemos, nos sentimos como um ser integrado a tudo que existe, quando compreendemos que aqui existimos com essa persona, com este corpo, com este nome, com este ego, mas isto é uma mera apresentação deste plano, porque o que impera é a unidade. Quando assim percebemos e tentamos vivenciar isso no nosso cotidiano, em nossas caminhadas pelas ruas, em nossos momentos de solilóquio, em nossas meditações e nossas contemplações, quando buscamos a compreensão da unidade, nós estamos naturalmente tratando dos vários distúrbios existenciais, inclusive do medo, porque o medo vem da crença da separação, vem da crença de ter que temer algo, no sentido de confundir temor com respeito. E assim vai se dando todos os desequilíbrios. Mas a prática da sensação de unidade entre tudo que existe com tudo que existe, é um exercício que nós podemos começar a praticar agora, já. Nesse intuito de fazermos também manifestar todas as nossas virtudes.
porque as virtudes se manifestam através desse entendimento. Podemos manifestar as várias mazelas, os vários aspectos sombra, mas se compreendemos que estamos sendo assim, estamos nesse sistema existencial, mas que em essência somos a unidade, nós abrimos o canal de percepção e de ação para essa manifestação. E assim vai se dando bem-estar. Mesmo que os conflitos existam aqui neste plano, as dificuldades familiares, dificuldades globais, mesmo que isto exista, impera a essência da paz e do bem-estar. É isso que eu desejo para você. É isso que eu desejo de você para todos os que te cercam. É neste elo de unidade de bem-estar que vamos, então, elevando a categoria de vibração deste planeta, acionando a coragem e o bem-estar para o que realmente deve. Eu agradeço consideravelmente a sua presença e que possa, com essas palavras, com os pensamentos e com as emoções aí, que todos nós juntos podemos fazer manifestar, que possa, então, essa força trazer a paz e a tranquilidade que nós merecemos. Para você, com muito carinho, namastê. E até a próxima live. Namastê. Encerrar.